Fala galera, saudações rubro-negras. E o Flamengo amanhã joga contra o Vasco da Gama às 21h10 no Maracanã, né? O Flamengo precisando reverter a vantagem do Cruz Maltino, que tem a vantagem de 2 resultados iguais devido a ter ficado na segunda colocação geral, né, dessa primeira fase do Campeonato Carioca, né? O Flamengo precisa ou então ganhar de 2 gols de diferença e se perder por apenas 1, né, fazendo no agregado uma vantagem. Se terminar empatado, o Vasco classifica para a final. E o Flamengo, que terminou sua preparação hoje no Ninho do Urubu, e tem algumas informações que o Matheus Gonçalves poderá ser titular do time do Flamengo amanhã, manutenção de Matheus Cunha, quem sabe a volta da dupla Pedro e Gabigol. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham. Pedro deverá jogar com o Gabigol, Matheus Gonçalves titular, Matheus Cunha, manutenção do Matheus Cunha e o Igor Jesus, né? E o que a gente espera, que a escalação não vaze antecipadamente, para que o treinador Barbieri tenha, né, mais tempo para poder estudar o adversário, né, o Flamengo no caso. Então, cara, uma coisa que nos preocupa e nos preocupa demais esse tipo de vazamento que vem acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, né? Parece que quem está lá trabalha contra o clube, né? Parece que tem interesses pessoais, porque se tivesse um interesse de ver o que é melhor para o Clube de Regatas do Flamengo, com certeza a escalação não vazaria, né? Então, quem está ali está trabalhando para si próprio, né? Vazando essa escalação porque está insatisfeito com alguma situação, quer tirar alguém de lá, né? Ou então não está satisfeito porque não está sendo atendido nas suas colocações. Então isso tudo nos deixa muito preocupado, né? E por isso que o torcedor do Flamengo está muito desconfiado, está muito chateado, mas não é por isso que não deixa de apoiar o time, tá? Então a gente vai falar aqui, né, também sobre qual time que eu, Deca CRN, colocaria em campo, mediante aqui o Vitor Pereira já deixou bem claro que manterá esse sistema de jogo que vem jogando o Flamengo, né? Que começou desde o jogo do Del Valle, onde ganhamos de 1-0, permaneceu contra o Vasco e depois, né, contra o Fluminense, tá? Então, pessoal, falaremos sobre isso. Também tem Matheus Uribe, tem também Arthur, tem outras informações para trazermos aqui no canal Deco SRN, tá? Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá bom? Então, lembrar também aqui para vocês da nossa parceria com a Bet7k. A Bet7k está disponibilizando no dia de hoje, tá? Para quem fizer, né, o depósito de R$20 concorrer, né, a 5 depósitos gratuitos de R$100. Então você deposita 20, você pode ganhar mais 100 e aí ter R$120 para poder fazer, né, a sua aposta, tá? Até o dia de hoje. O link está aqui no comentário fixado e também no chat fixado, além do QR Code. E aí, como é que você vai saber que você estará concorrendo para o sorteio? Simples. Você pega o comprovante, tira uma foto do comprovante, manda uma foto para o e-mail decosrn@gmail.com, decosrn@gmail.com ou decosrnbet7k@gmail.com, decosrnbet7k@gmail.com, tá? E aí você manda esse comprovante que a gente estará sorteando amanhã, ok? Então, Bet7k, Deco SRN, parceria de sucesso. Pedir pra galera que tá chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar também que vai ter o sorteio dos 300 mil inscritos. Serão 2 sorteios, um do primeiro manto, né, do manto de 2023 e o outro do manto do ano passado, tá? Então são 2 mantos, porque na verdade seria só o de 2023, mas resolvi também sortear mais um manto sagrado, que é o da temporada passada, beleza? Vamos falar aqui então. O Pedro treinou com o elenco do Flamengo, né? Thiago Maia e Vitor Hugo também poderão ser, né, jogadores que estarão entre os relacionados. Tem que saber a condição física de cada um deles. O Vitor Hugo longe dos gramados já há mais de 1 mês e meio, então
Cara, se ele jogar, deverá jogar poucos minutos, né? Pela questão física do atleta. Thiago Maia que ficou fora uns 2 jogos, se eu não estou enganado. 2 jogos, aí é menos problema, né? E o Pedro voltando a treinar depois de um desconforto, né? Na parte aí da panturrilha, se eu não estou enganado. Enfim, então o Flamengo se preparando, tendo boas notícias, que é a volta de alguns jogadores, Pedro e Thiago Maia, né? O Pedro, apesar do Pedro estar entre os relacionados, né? Ter estado no banco de reservas contra o Fluminense e não ter entrado, né? Mas acredito que o Pedro poderá começar a partida de amanhã contra o Vasco da Gama, tá? Falar aqui também sobre a questão do Marcos Braz descartando saída do Flamengo, né? Já dissemos algumas vezes, ele falando que só sai dispensado o morto do clube. Ele sabe que tem total respaldo da presidência do clube, do Rodolfo Landim, tá? E com isso ele não vai pedir demissão, não adianta. E para mim o Marcos Braz ficará com o Rodolfo Landim até o final de 2024, tá? Que é quando se encerra a gestão do Rodolfo Landim como presidente do Flamengo, ok? Falar aqui sobre a questão do Ângelo também, que saiu uma informação, essa questão de, sinceramente, insistência em um jogador que já falou que não quer vir para o Flamengo, e já a Marisa, que é a empresária do jogador, já disse que o Flamengo fez errado de ter ido atrás de um responsável, um intermediário, né? Não sei que força tem esse intermediário para conseguir levar o Ângelo para o Flamengo, se ele é empresariado pela Marisa, né? E a Marisa disse que não gostou da postura do Flamengo. Então, cara, muita coisa que é inexplicável para nós torcedores do Flamengo, porque dessa insistência do Ângelo, e com isso a janela vai se fechando, né? No final de março, início de abril, a janela se fecha, o Flamengo só poderá reforçar após a metade do ano, em julho mais ou menos, aí sim reabre a janela, e aí o Flamengo sim poderia contratar. Com isso perderíamos 10 rodadas, 12 rodadas, 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, toda a fase de grupos da Libertadores, o Flamengo com várias carências, né, no seu elenco. Enfim, isso é muito preocupante, né? Outra situação que o Flamengo está olhando de perto, o jogador Matheus Uribe, do Porto. As últimas informações dizem que o Flamengo intensificaria a negociação com o Matheus Uribe mediante a saída do Porto da Champions League, sendo eliminado pela Internazionale de Milão. Olha que ponto chegamos, tá? E aí, vai chegar no jogador que quer ficar na Europa, que pediu valores astronômicos ao Porto, né? E a informação que recebemos é que ele tem o interesse de continuar na Europa. E se ele vier só para metade do ano, o Flamengo precisando de volante para ontem, né? O Fabrício Dias, conforme suas informações, o Fabrício Dias estaria, né, no radar do Flamengo e também do River Plate. Cara, não dá para entender, sinceramente, essa diretoria do Flamengo, tá? Então tá aí a informação do Matheus Uribe, que o Flamengo pensa em intensificar as negociações mediante a saída do Matheus Uribe. Ele tem assim mesmo contrato até a metade do ano. Será que isso vai mudar alguma coisa, de sendo eliminados, de não renovar com o Porto de Portugal? Eu não vejo muito por aí, tá? Não vejo muito por aí, beleza? Falar sobre o jogador Arthur, né, que o Flamengo pensando em fazer uma proposta concreta por esse atleta, né, depois da negativa do Ângelo. Eu não acredito, depois de saber dessas informações, que o Flamengo terá uma reunião com esse intermediário que, segundo a Marisa, né, não deveria ter entrado no negócio. Então, cara, sem o ok da Marisa, esquece, né? E aí vem uma informação que o Flamengo faria uma proposta de 12 milhões por 80% do Ângelo, né? Que serão 60% do Santos, mais 20% do jogador, que tem 30%. Não dá para entender. Segundo informações do GE, a proposta do Flamengo era de 12 milhões de euros por 50% do passe. Então, sinceramente, eu, Deca CRN, não consigo entender este tipo de situação, tá? Antes era 12 por 50, agora 12 por 80, não está batendo muito esse cálculo aí, e também não está batendo essa insistência dos dirigentes do clube. Um jogador que até o momento, né, não despontou, na minha visão, no cenário nacional. Só tem 18 anos, mas o Flamengo não tem que contratar mais jogador que ainda não está pronto.
por um valor de jogador que está pronto, né? Que seriam esses 12 milhões aí, beleza? Fala também, né, sobre uma questão que me chamou a atenção e eu resolvi botar, né, sobre o presidente do Fluminense reclamando dos torcedores do Flamengo após reação de Gabigol, né? Eu até esqueci de comentar esse assunto, só estou colocando aqui para vocês, tá? Sobre a questão do Gabigol quando foi substituído. Na cabine vi alguns torcedores adversários do Flamengo, né? O do Flamengo, vaiando o Gabigol quando saiu. Poxa, o Gabigol é um dos jogadores mais vencedores da história do Flamengo. Talvez não esteja passando por uma fase que as pessoas acham que seja melhor. Mas quem torce para o Flamengo não pode esquecer tudo que o Gabigol fez. Cara, eu acho que ele teve uma visão errada. Por isso que eu estou colocando do presidente do Fluminense. Eu tenho quase certeza que... Quase certeza não, eu não estava no Maracanã, mas que as vaias foram para o Vitor Pereira, por ter tirado o Gabigol e por ter colocado o Mateusão. E não ter sido diretamente para o Gabigol, tá? Então, essa que é a grande questão, ok? Então, não consigo ver isso que o presidente do Fluminense pontuou, tá? Eu acho que nessa aí ele teve uma análise errada, tá bom? Deixa eu ver aqui mais também, vamos falar sobre os valores do Arthur, né? O Flamengo já sabendo quanto que o Bragantino quer do Arthur, né? Voltando ao assunto do Arthur, enfim, cara, já saiu aqui de novo que o jornalista do Dia falando que o Matheus Gonçalves deve ser titular, assim como o Matheus Cunha. Pô, é brincadeira, né? Continua vazando as coisas e ninguém tira os caras. Mas enfim, o Flamengo precisaria desembolsar 10 milhões de euros pelo atleta Arthur, tá? Para contratá-lo, tá? Então... Mas eu volto a falar, para mim o foco desses caras aí é o Ângelo, e o Arthur não virá para o Flamengo, tá? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Flamengo não trará o Arthur, insistirão no Ângelo. Se ele não vier, vão tentar, conforme eu falei em outra live aí, vão tentar trazê-lo na metade do ano, tá? Vão insistir com o cara, né? Enfim. A gente já falou aqui, né, que a diretoria só promete ao treinador reforços e até agora rigorosamente nada, né? Um volante e também um jogador de lado de campo, mas para mim o Flamengo precisa de muito mais do que apenas essas duas contratações, tá? O Flamengo precisa aí de um lateral direito para ser titular, de um reserva para Arrascaeta, de um centroavante para reserva do Pedro, mas agora acredito que com essa volta do Bruno Henrique esquecerão essa contratação. O Flamengo precisa também não só de um volante, para mim de dois, e um lateral esquerdo para a reserva do Ayrton Lucas, porque ninguém mais sabe do Felipe Luiz, né? Ninguém mais sabe o que aconteceu com o Felipe Luiz, desculpa. Então isso é uma coisa que me irrita e me irrita profundamente, né? Que é uma lesão chata, não sei o quê, na parte do dorso do pé. Não, pelo amor de Deus, para 4, 5 meses isso não existe, tá? Isso não existe, mas enfim. Ok? Então, o Flamengo precisa muito mais do que apenas um ponteiro direito e um volante, tá? E até o momento, vendidos mais de 30 mil ingressos para o jogo entre Flamengo e Vasco, tá? A torcida do Flamengo bem desanimada, bem chateada, né? Volto a falar para vocês, não é torcida única, é torcida mista. O jogo da volta vamos aguardar, que ainda não foi remarcado, mas esperamos que o Flamengo entre com outra postura e que o seu Vitor Pereira não erre na leitura de jogo, nas substituições, quando for necessário. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal Deco SRN, tá? Não esqueça aí da parceria com a Bet7K, tá? Então já coloquem lá o QR Code, tem o QR Code aí, já façam aí sua adesão, né? E não esqueçam do depósito de R$20 para poder concorrer aos 100. Também aí, lembrar do nosso sorteio dos 300 mil inscritos, tá? 300 mil inscritos, 2 mantos sagrados. Deixar o like aqui, que é importante. Se inscrever no canal, 400 mil. Lembrar vocês, quando chegarmos à marca de 400 mil inscritos,
estaremos aí sorteando 3 mantos sagrados, tá? Então vamos lá, vamos ajudar o canal a crescer. Falou, gente? Fiquem com Deus, então. Saudações rubro-negras, até mais tarde com novas informações. Abraços, fui. Valeu, nação.